Bom, pessoal, então continuando com os resultados, né, que a gente estava mencionando na última aula, esse próximo teorema, o 5.1.8, ele é justamente o resultado sobre aquele exemplo lá que eu mencionei da função ax elevado a n, né? Então o teorema diz que se n for um número racional, né, eu falei lá que era um número real, né, mas é um racional, apesar de que com o número irracional dá para a gente trabalhar, certo, também. Mas essa regra aqui que a gente, nesse teorema, né, a gente considera n um número racional, então a integral de x elevado a n dx vai ser o quê? Vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante, tá? Quando esse n é diferente de menos 1. Tá? Então a demonstração é simplesmente observar que se a gente derivar, né, dizer que essa integral aqui é essa função, é só a gente observar que, para isso ser verdade, né, a gente pegando essa função, então se eu estou dizendo que essa igualdade é verdadeira, significa que a derivada dessa função aqui, ó, tem que dar justamente o que aparece aqui no integrando, né? Essa função, pessoal, que aparece aqui ao lado do dx, né, a função que a gente quer calcular a nossa integral indefinida, a gente geralmente chama de integrando, tá? No caso, a gente vai simplesmente pegar essa função para verificar que ela é realmente a integral indefinida de x elevado a n, deriva em relação a x, e a derivada disso dá justamente isso aqui, que é o próprio, que é o x elevado a n. Então, beleza, é isso mesmo, né? O resultado é verdadeiro, tá? Aí, juntando, aqui dá uns exemplos específicos, tá? Que é com raiz. Então, por exemplo, se a gente pegar x ao quadrado, integrar isso dá x ao cubo sobre 3, usando o teorema, né? Se a gente pega 1 sobre x elevado ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Então, aplicando o teorema, vai dar isso aqui, vai dar menos 1 sobre x. Se for x ao cubo, vai dar x a 4 sobre 4. Se for raiz cúbica de x, é a mesma coisa que x elevado a 1/3. Então, vai dar no final 3/4 de x elevado a 4/3 mais c. Tá bom? E aí, juntando aquele teorema com o resultado que envolvia lá a integral de uma quantidade, da soma de uma quantidade finita de funções, a gente consegue agora, por exemplo, calcular a integral de qualquer polinômio, tá? Então, por exemplo, a gente pegou aqui, nesse exemplo, temos esse polinômio 5x a 4 menos 8x ao cubo mais 9x quadrado menos 2x mais 7. Então, a integral disso aqui, usando aqueles resultados que a gente viu na última aula, isso é o que? Vai ser aqui é porque ele já usou direto o resultado, mas a gente primeiro quebra isso aqui na integral da soma, né, de cada um desses termos. Vai ficar a integral desse termo aqui, mais a integral de menos isso, mais a integral desse termo, né, dx, menos a integral desse dx, mais a integral de 7dx. E aí as constantes, os números que multiplicam as potências, a gente pode colocar pelo resultado, multiplicando em cada integral, a gente pode pegar esse número e multiplicar fora, tá? Então, no caso, a integral desse termo aqui é a mesma coisa que isso, dx, a integral desse termo aqui, dx, é o mesmo que isso, desse aqui é o mesmo que isso, desse é o mesmo que isso aqui, e desse é o mesmo que isso, tá? Então, vai dar, aí aplicando em cada uma dessas aqui que tem a potência ao teorema que a gente acabou de ver, vai dar isso aqui, né? Cada resultado. E aí, multiplicando pelas constantes, somando os resultados, a gente vai obter esse polinômio aqui como resultado da primitiva, né? Onde a gente acrescenta, lembrando sempre a constante aqui no final, porque a gente tem uma infinidade de integrais indefinidas, primitivas, integrais indefinidas, antiderivadas, né? Uma vez que a gente encontra uma toda e qualquer outra é dessa forma, né? Tá? E também tem outras situações que a gente pode resolver usando esses resultados vistos até então. Tá? Então, por exemplo, no exemplo 2, a gente tem uma integral onde aparece no integrando um produto, né? Ó. Aí a gente pensa, mas a gente não viu até agora nenhum integral que resolva essa situação, né? Porque a gente tem um produto de duas funções e quer integrar. Então a gente não viu nenhum resultado. Mas nesse caso, a primeira coisa que a gente tenta fazer, pessoal, sempre que a gente vai resolver uma integral, é manipular o integrando de modo a torná-lo mais, digamos assim, mais visível de aplicar algum resultado para resolver. Se a gente faz essas manipulações e mesmo assim tem alguma dificuldade, então a gente tem que partir para uma outra estratégia, né?
A primeira sempre é manipular e ver se já dá para resolver, achar a primitiva, né? Ou por uma regra já conhecida ou de uma maneira mais simples, que a gente consiga enxergar essa primitiva. Então, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer é simplesmente o quê? Multiplicar, né? Distribuir esse produto com relação à soma, escreve a raiz quadrada de x como sendo x elevado ao meio, aí multiplica por essa soma, colocando 1 sobre x como sendo x a menos 1, e aí a gente vai ficar com x elevado ao meio vezes x, né? Isso é multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, fica x elevado ao meio mais 1, que dá x elevado a 3 meios, e aqui fica x elevado ao meio menos 1, que dá x elevado a menos meio. Aí aqui então a gente conseguiu reescrever o integrante de modo a ficar uma soma de duas parcelas onde a gente tem potências de x que são racionais. Então dá para a gente integrar usando aquele resultado que a gente viu há pouco, né? E de modo que a integral desse termo aqui vai dar isso, e desse, né, vai ser x elevado a 3 meios mais 1, que dá 5 meios, sobre 3 meios mais 1. E aqui vai ficar x elevado a menos 1 meio mais 1, que vai dar 1 meio, sobre menos 1 meio mais 1, que dá meio. Então vai dar isso aqui, né? Porque vai inverter essa fração aqui também, então o resultado dá isso, né? 2/5 de x elevado a 5 meios mais 2x elevado a 1 meio mais c, onde isso é uma constante. E outra situação que a gente também pode abordar é também quando a gente fala de produto, nesse sentido aqui do exemplo 3, que a gente tem um quociente, né? Observe que no numerador a gente tem um polinômio e no denominador a gente tem uma potência racional de t, né? No caso, no numerador é um polinômio em t e no denominador é uma função com expoente racional de t, tá? É uma função de t com expoente racional, desculpa. Então, nesse caso também, o que a gente vai fazer? Como a gente não tem nenhuma regra para atacar diretamente o problema, a gente tenta adequar alguma coisa que a gente já tenha. A gente vai conseguir isso como nesse caso. Observe que aqui é uma soma no mesmo denominador. Isso aqui, né, foi o resultado da gente ter somado, então, essa fração, a fração 5t ao quadrado sobre t elevado a 4 terços, mais a fração 7 sobre t elevado a 4 terços. Aí resulta nisso, né? Então, justamente, a gente escreve isso aqui como essa soma que eu acabei de mencionar. Aí vai ficar, a integral disso vai ficar a integral dessa soma dessas duas frações, dessa aqui com essa aqui, e aí o 5 eu posso colocar multiplicando fora da integral, o 7 também eu posso colocar multiplicando fora, e aí aqui eu faço a divisão de potência, né? Vai ficar t elevado a 2 menos 4 terços, que dá 2 terços, né? E a outra vai ficar t, aliás, aqui vai ficar, quando eu inverter, né? Porque é 1 sobre t elevado a 4 terços, é menos que t elevado a menos 4 terços, tá? E aí a gente usa a regra da potência aqui, e obtém esse resultado, manipula os valores aí, os números que estão multiplicando e o que estão nos denominadores, e aí obtém esse resultado como a integral indefinida da nossa função, tá? Pessoal, lembrando que sempre que você calcula uma integral indefinida, principalmente se você ficou com alguma dúvida no processo que você aplicou, né, que a gente vai já hoje ver o primeiro deles, quando a gente não... Ou quando a gente faz mesmo procurando de forma direta uma função cuja derivada é a que a gente tem, lembrar que o resultado, para estar correto, esse resultado aqui, quando a gente derivar, ele tem que voltar para essa função, porque é justamente a propriedade que nós temos, né? Quando a gente calcula essa integral indefinida da função, a integral indefinida dessa função, o resultado é justamente uma função por definição cuja derivada é isso aqui. Então, vocês podem verificar se está correto, né, o que foi obtido, derivando o resultado e observando se dá isso aqui, tá bom? Bom, outras funções também que a gente pode dizer facilmente qual é a integral indefinida dessas funções são as funções trigonométricas, tá? Na verdade, a partir do seno e do cosseno a gente consegue resolver o problema para algumas outras. Então, por exemplo, no caso do seno, qual é a função que a derivada dá ao seno? Bom, a gente sabe que se a gente derivar o cosseno de x, isso dá menos o seno de x. Mas como eu tenho aqui seno de x, então vai ser menos o cosseno, porque quando eu derivar isso aqui vai dar menos, e a derivada do cosseno é menos o seno, então vai ficar menos seno de x, que dá seno de x, tá? E a integral do cosseno de x vai ser seno de x, por quê? Porque quando eu derivo o seno de x, dá justamente o cosseno de x, tá?
E daí a gente consegue também, porque dessas fórmulas a gente consegue as derivadas, quando a gente fala lá de derivada, a gente consegue encontrar a derivada da tangente, da secante, cotangente, cossecante. Então, consequentemente, fica fácil também da gente encontrar as integrais dessas funções, tá? Por exemplo, no caso da secante ao quadrado, a gente tem que a integral da secante ao quadrado é a tangente, porque a tangente de x, que a derivada da tangente de x da secante ao quadrado. A integral da cossecante ao quadrado vai ser menos a cotangente, né? Porque a derivada da cotangente de x é menos a cossecante ao quadrado. Então tem que ter esse menos para compensar. A integral da secante vezes a tangente de x é a secante de x, né? Porque quando deriva a secante de x dá justamente a secante de x vezes a tangente. E a integral da cossecante de x vezes a cotangente de x é menos a cossecante, né? Porque a derivada da cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente, então a gente colocar um menos para compensar, certo? Então, é claro que se a gente for pensar em, por exemplo, mas e se eu quiser saber qual é a integral da secante, da cossecante, da cotangente, né? Que não foi contemplado aí. Bom, a gente consegue calcular, mas aí já precisa de um pouco mais de teoria para a gente ser capaz de fazer isso, tá? Nesse momento atual não é possível da gente fazer essa conta, tá? Então, ó, no exemplo 4 a gente tem a integral dessa função de 3 secante de x tangente de x menos 5 vezes a cossecante ao quadrado de x, dx, certo? Então, como a gente tem uma soma, né? Pelo teorema lá que fala da integral de uma soma, a gente pode separar isso da integral desse pedaço dx mais a integral desse aqui dx. Aí, usando o fato de que a gente tem números multiplicando, a gente pode retirar o 3 multiplicando fora da integral desse termo e o menos 5 multiplicando fora. Então, a nossa integral inicial vai ficar dada por isso aqui. Aí, usando as fórmulas que a gente acabou de mencionar, a integral desse termo aqui, dessa função, é secante de x, e a integral da cossecante de x dx é menos a cotangente, da cossecante ao quadrado, desculpa, é menos a cotangente de x. Então, a nossa integral indefinida é 3 secante de x mais 5 cotangente de x mais uma constante, certo? E aí, também umas coisas que ajudam a gente, né, é porque tem algumas situações que a gente pode pensar, mas também vai ter outros tipos de situações que não dá para calcular a integral de uma determinada função trigonométrica com essas informações que nós temos até agora. Bom, pode ser que não da maneira que a função é dada propriamente, né, se você quiser trabalhar com ela, mas lembrando das identidades trigonométricas que a gente tem, isso pode ajudar bastante. Então, essas identidades aqui, elas ajudam muito a resolver em várias situações a integral que é de nosso interesse, tá? Então, a gente tem essas no caso aqui ele está citando 8 identidades trigonométricas que ajudam muito em muitas situações, tá? A resolver as nossas integrais. Tá? Por exemplo, aí no exemplo 5, a gente tem uma integral de um quociente, né? Onde tanto no numerador como no denominador a gente tem funções trigonométricas, tá? Então, a gente poderia pensar, bom, não tem nenhuma fórmula dentre aquelas que ajude a resolver essa integral. Realmente, de forma direta, não tem. Mas se a gente fizer uso daquelas fórmulas lá que a gente acabou de mencionar, aí a gente já vai ter uma chance maior de conseguir resolver. Por quê? No lugar da cotangente de x, né, você vai escrever a cotangente, por definição, é o quê? O cosseno de x sobre o seno de x, não é? E o seno ao quadrado, aí você pensa, mas o seno ao quadrado eu posso usar uma daquelas identidades, essa na cotangente, mas não é necessário, na verdade, porque é só fazer o seguinte, ó, como isso aqui é um produto, né? É um produto de 1 sobre seno de x vezes essa função que está no numerador. O que a gente observa é que, primeiro, dá para multiplicar, reescrever o nosso integrando como sendo 1 sobre seno de x vezes essa soma, tá? Mas 1 sobre seno, isso é o que? Será que isso vai ajudar, né? Bom, 1 sobre seno, quando eu distribuir, vai ficar multiplicando isso e vai ficar também 1 sobre seno de x vezes seno ao quadrado de x. Aqui a gente tem cotangente de x, então lá das fórmulas, se aqui fosse essa expressão fosse a secante, a gente consegue resolver, a cossecante, desculpa. E é justamente o que a gente tem, 1 sobre seno de x é a cossecante de x, tá? Então,
essa integral aqui vai ficar a integral da cossecante de x vezes a cotangente de x, e no outro caso vai ficar seno ao quadrado sobre o seno, que aí a gente, usando a divisão de potência de mesma base, isso vai dar o quê? Seno de x. Então a nossa integral inicial dá para a gente reescrever manipulando, né, dessa forma, e aí aqui a gente sabe o que é que dá menos a cossecante de x, e a integral do seno é menos o cosseno. E aí a gente obtém esse resultado aqui como uma integral, tá? E já no exemplo 6, a gente tem um caso em que realmente a gente vai ter que usar aquelas identidades. Por quê? Porque a gente tem uma soma apenas, né, de funções, onde, então, cada função dessa, se a gente for querer integrar, como é uma soma, basta que a gente integre cada uma delas, não é? A função constante a gente sabe integrar, né? O problema é, então, separando, pessoal, essa integral dessa soma na soma das integrais de cada um dos termos, né? Aí o que a gente vai fazer é, na integral da tangente ao quadrado, a gente vai usar uma daquelas identidades, que era justamente o quê? Que a tangente ao quadrado é igual, na verdade a secante ao quadrado é igual a tangente ao quadrado mais 1, né? A tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado, tá? E dada a cotangente ao quadrado, a gente vai usar essa daqui, certo? E aí a gente vai obter, no lugar da tangente ao quadrado de x, a gente vai colocar a secante ao quadrado de x menos 1, que é justamente isolando lá a tangente ao quadrado naquela primeira identidade. E na cotangente a gente também tinha que era cotangente ao quadrado mais 1 igual a cossecante, né? Então vai ficar isso aqui, certo? Então, quando a gente separar de novo como é uma integral de uma soma, vai ficar a integral desse termo, dx, mais a integral desse aqui, dx, mais a integral de 4 dx, aí vai ficar menos a integral de dx, menos a integral de dx. Quando a gente somar essa integral de menos dx com a integral de menos dx, isso é a integral de menos 2 dx. E quando a gente somar isso com a integral de 4 dx, vai dar a integral de 2 dx, que é a mesma coisa que 2 vezes a integral de dx, certo? Então vai dar a integral da secante ao quadrado, que é a tangente, a integral da cossecante ao quadrado, que é menos a cotangente, e a integral de dx é x, então fica 2x mais uma constante. Nesse caso aí a gente realmente teve que usar as identidades e a gente viu que foi justamente o que permitiu que a gente pudesse resolver com o que a gente tem até então. Antes de prosseguir, pessoal, tem uma coisa interessante que esse próximo exemplo aí mostra pra gente, que é o seguinte: até agora quando a gente resolve as integrais, a gente sempre coloca lá no final a integral que a gente encontrou, né, e soma uma constante para dizer que todas as possíveis integrais indefinidas têm aquele formato, tá? Mas existem situações em que é possível a gente dizer com exatidão qual é a função, ou seja, tem casos em que a gente é de nosso interesse encontrar apenas uma única integral da função. Isso ocorre quando geralmente é dado uma condição sobre a nossa função dada inicialmente, ou seja, é dito que a função para um certo valor no domínio ela assume uma determinada imagem, tá? E aí essa condição ela vai permitir que ao final, quando a gente encontrar que a gente vai conseguir encontrar o valor dessa constante por conta justamente dessa condição que foi dada inicialmente, tá? Então, no caso do exemplo 7, ele diz o seguinte: em qualquer ponto x, y de uma determinada curva, né, uma curva pode ser gráfico de uma função, por exemplo, enfim, a reta tangente tem uma inclinação igual a 4x menos 5. Se a curva contém o ponto 3, 7, ou seja, se ela passa por esse ponto, quer dizer que para o valor de x igual a 3, o valor de y correspondente é 7. Então, ache sua equação, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente vai conseguir achar essa equação? A partir da informação que foi dada no exemplo, que a reta tangente tem uma inclinação igual a 4x menos 5. Bom, reta tangente a uma curva, por definição a gente sabe que isso é o quê? É a derivada, né? É o valor da derivada. A reta tangente a uma curva num determinado ponto, isso por definição é a derivada da função naquele ponto xy, tá? Como ele diz que em qualquer ponto xy a reta tangente sempre tem a mesma inclinação, que é igual a 4x menos 5, então a gente tem que a derivada de y, né, da nossa função y com relação a x é quem? 4x menos 5, tá? Mas isso aqui, pessoal, quer dizer que y
é igual a integral de 4x menos 5 dx. Por quê? Porque justamente quando você, como eu tenho a derivada, a gente viu na última aula, né, que quando eu tenho uma derivada de uma função, se eu integro essa derivada, eu volto para a própria função, não é assim? Tal, porque eu tenho aqui dy dx sobre dx é 4x menos 5, então o que é que eu vou fazer para encontrar y? Eu tenho que integrar, né, para justamente tentar essa derivada eu encontrar a função que originou essa derivada, né? Então quando eu integro dy dx dx, isso vai dar igual a, como isso aqui é igual a isso, então vai dar igual a integral de 4x menos 5 dx, certo? Bom, dy dx, a gente sabe que isso aqui a gente pode interpretar como um quociente de diferenciais, né? A derivada de uma função de uma variável, ela, em particular, tem significado separado, esse termo e esse aqui. A gente pode usar isso tanto como anotação para a derivada, como cada termo desse tem significado separadamente. Então, quando eu olho para isso olhando dessa maneira, eu posso simplificar esse dx com esse. Então, vai ficar a integral de dy e aqui vai ficar igual a integral de 4x menos 5 dx. Bom, a integral de dy é y. É a mesma coisa da integral de dx, que é x, tá? Essa questão de ser dx, dy, dv, du, é só a questão da variável que a gente está considerando, certo? Mas a integral de dy é y, certo? Então, é por isso que dava aquilo lá no exemplo. Tá? Aí a gente vai então resolver essa integral, que vai ficar a integral desse termo, dx, como é uma soma, né? Menos a integral desse termo aqui, dx. Então a integral de 4x coloco o 4 fora da integral, fica 4 vezes a integral de x, que é x ao quadrado sobre 2, e mais a integral de menos 5 dx. O menos 5 dx ele pode multiplicar fora, então vai ficar menos 5 vezes a integral de dx, que é x, então vai dar isso. Então a nossa função vai ser quem? A priori, né, ela pela característica da integral indefinida, ela pode ser qualquer função do tipo 2x ao quadrado menos 5x mais uma constante, tá? Só que foi dito então nesse momento aí a gente teria uma família de curvas que podem servir como solução para o nosso problema. Poderia servir, mas ele diz que essa curva que ele deseja que a gente exponha, né, que encontra essa curva, ela tem a característica de que ela passa nesse ponto, no ponto 3, 7. Ou seja, ela passa no ponto em que o x é 5 e o y correspondente a esse x é 7. Então a gente volta lá, vai lá para a equação, substitui onde tem o x por 3 e substitui o y por 7. Então a gente vai ficar com 7 igual a 2 vezes 3 ao quadrado, que é 9, menos 5 vezes 3, mais c. Então vai dar 7, aqui dá 18, menos 15. Então aqui vai dar o quê? 3. Somando menos 3 em ambos os lados, né, a gente vai ficar com c desse lado e do outro lado vai ficar 4. Então a constante c vale 4 para essa condição, tendo em vista essa condição de que a curva passa no ponto 3, 7. Então com isso a gente tem que a equação pedida da curva é essa daqui. Então nesse caso a gente encontra uma única solução para o problema de calcular a integral. Mas vejam que é a única solução porque a gente consegue de fato dizer pela condição dada inicialmente quem é a constante correspondente que satisfaz aquele problema, tá? Mas lembrando, isso é só no caso em que é dada uma condição inicial sobre a função, certo? Que é o que a gente chama de condição inicial, um valor da função para um certo ponto e a imagem correspondente. Aí aqui fala sobre função marginal, mas isso é uma coisa que é do livro, da teoria, não interessa muito para a gente. Pronto, pessoal, então o que a gente vai ver agora, a gente vai começar a ver, né? Mas eu vou deixar para fazer isso com mais clareza no próximo vídeo, mas só para iniciar, né, a gente vai começar a ver algumas técnicas de antidiferenciação ou de integração. Porque como eu falei, nem sempre vai ser simples da gente, dada uma função, a gente descobrir qual é a função cuja derivada dá origem àquela função dada inicialmente, tá? Então, essa primeira regra que a gente vai estudar é o que é chamada de regra da cadeia para antidiferenciação, para integração, ou regra da mudança de variável, tá? Porque ela envolve a mudança de variável. Tem até livros que chamam assim. Acho que no Guidoriz ele chama de mudança de variável, certo? E aí, como a gente vai ver, tem duas maneiras de resolver que são equivalentes, mas eu particularmente gosto mais de uma delas. Acho mais
fica mais fácil de escrever e até de lembrar o procedimento, certo? Então, o livro aqui, para ilustrar, ele traz um exemplo que é o seguinte: ele pega essa função 1 sobre 10 vezes 1 mais x ao quadrado elevado à décima e deriva usando a regra da cadeia. Nesse caso, a gente tem que derivar usando a regra da cadeia. Por quê? Porque a gente tem aqui uma função elevada a uma potência, mas não é x, é uma função de x. Então, a gente tem que usar a regra da cadeia, né? A derivada disso aqui, a gente tem uma composição, onde a função mais interna é essa. Tem um número multiplicando, então a gente repete esse número, né? E multiplica pela derivada disso aqui, que pela regra da cadeia vai ser o quê? A gente deriva a função mais externa, que é a potência, né? Aplicado nessa, então vai ficar o quê? Repete esse 1 sobre 10, aí vai ficar 10 vezes 1 mais x ao quadrado elevado a 10 menos 1, que é 9, tá? Vezes a derivada da função mais interna, que é 1 mais x ao quadrado, que é o quê? 2x. Então a derivada dá isso aí, tá bom? Bom, aí pessoal, se a gente olhasse agora o nosso problema de achar a partir desses resultados, justamente quem é a integral dessa função aqui, ó, a gente vê que o processo que a gente teria que obter para conseguir achar essa resposta seria justamente encontrar uma função que, quando a gente deriva usando a regra da cadeia, chega nisso aqui, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai observar justamente, o nosso ponto de partida vai ser justamente observar essa questão da composição que existe, tá? No integrando. Se a gente olhar aqui no integrando, a gente tem um produto, onde esse termo aqui é uma composição, né, dessa função aqui, 1 mais x ao quadrado com a função x à nona, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai justamente nomear essa função aqui mais interna como sendo g de x, certo? E aí, esse termo aqui que vai aparecer, ó, o 2x é justamente quem? A derivada dessa função, porque foi até como a gente derivou lá o resultado, né? Então, justamente a gente derivava essa função aqui, aplicada na função interna, derivava a potência e multiplicava pela derivada da função interna, tá? Na composição. Então, como eu estou chamando g de x disso aqui, ó, a gente vê justamente, né, e pelo processo, mas observando e integrando, que esse termo aqui é justamente a derivada da g. Então, a gente teria que g de x é isso, g' de x dx é isso aqui. Aí, aplicando isso lá na integral inicial, a gente vai ficar que a nossa integral pode ser escrita como sendo a integral de g de x à nona, g' de x dx, tá? E aí, o que é que a gente faz agora? A gente observa que, se a gente chamar agora g de x de u, de um certo u, né? A gente tem que justamente esse termo aqui, ó, é a diferencial de u, né? Se eu tenho que u é g de x, quando eu faço du, isso é a diferencial de g de x, que é o que? A derivada de g de x vezes dx, tá? Então, usando aquele teorema que a gente viu da regra da potência, a gente observa justamente que isso aqui vira a integral inicial, que a gente quer calcular, vira a integral de uma potência de u e aparece o du. Ah, lá era x elevado a n dx, né? Mas se for u elevado a n du, y elevado a n dy, certo? A questão dessa letra, como eu disse, é a questão da nossa escolha que está denotando a variável, tá? Mas usando o resultado lá da regra da potência para integração, a gente vai ter que a integral disso aqui é justamente quem? 1 sobre 10 vezes u elevado a décima, né? Mais uma constante, tá? E aí, retornando a substituição, certo? Olhando para o nosso u como sendo a g, aí a gente vai ter justamente quem? Que o resultado da nossa integral, ó, vai ser 1 sobre 10 g de x à décima. Ou seja, a nossa integral inicial, ela vai ser a integral dada, né? Ela é justamente quem? 1 sobre 10 vezes 1 mais x ao quadrado à décima mais c. Ou seja, a gente conseguiu encontrar aquela função lá que no início a gente pegou essa função e derivou para encontrar essa, e depois olhar o problema da outra maneira, né? De justamente a partir dessa função calcular quem é a integral dela, tá? A gente conseguiu fazer, observem, por um método sistemático que não foi de maneira alguma necessário a gente tentar, foi dispensado a gente tentar enxergar quem seria essa função que tem essa propriedade, que nesse caso não seria fácil da gente fazer isso, tá? Quer dizer, a gente poderia, mas ia dar mais trabalho. Mas de todo jeito a gente vê que tem um método, né, que a gente agora conseguiu aplicar, que facilitou muito, porque ele tem uma forma de se trabalhar bem definida, tá? Então a gente não precisa mais se preocupar com aquela questão de estar tentando
encontrar, visualizar qual é a função que tem essa característica, né, de ser a derivada daquela função que a gente quer encontrar a integral. Certo? Então, justamente esse processo aí que a gente fez para esse exemplo, ele é um processo geral, na verdade, que a gente chama de regra da cadeia para antidiferenciação, como foi falado acima, ou então regra da mudança de variável, regra da cadeia para integração, ou então regra da mudança de variável para integração, certo? Aí na próxima aula eu vou enunciar o teorema, né? E a gente vai resolver mais alguns exercícios, certo? E depois disso eu já vou comentar o outro método de integração que a gente pode falar nesse momento, tá? Então, até a próxima